galerinha, nós aqui novamente com aula de português. Todo mundo lá na página 44 e 45, unidade 8. Quem aqui gosta ou, né, já observou o céu durante a noite, estrelado, tem vezes que a lua tá gigantesca, né? Às vezes você olha só, você vê só estrelas. Será que você já viu estrelas no céu? O que mais chamou a sua atenção? O que mais chama a sua atenção na estrela, no céu estrelado? Quando você olha para o céu, o que mais chama a sua atenção? A lua, as estrelas, o avião que passa, o que chama a sua atenção? Olhando essa pintura, galera, ó, essa pintura é do Van Gogh, chama Noite Estrelada. É uma pintura a óleo sobre tinta. Está exposta lá no Museu de Arte Moderna em Nova York. Que sensação, que sentimento esta obra aqui ela transmite para gente. Para mim, olhando essa obra, me transmite uma sensação de paz, de, né, sei lá, é gostoso olhar para esta obra de arte, eu me sinto bem. Como que o artista produz a ideia de luz e movimento na pintura? Para dar essa ideia de movimento, o que ele fez? Ó, se você olhar as formas que ele fez a pintura dele, em formas circulares, né? Como você imagina o céu além do que é possível observar? Eu consigo ver o céu, mas além do céu, o que eu imagino ali? Quando você para e fica olhando para o céu, o que você está imaginando ali? Fora do que você consegue ver, porque a gente consegue ver determinadas coisas. E o que você não consegue ver? O que você consegue imaginar? Bom, nós temos aqui uma entrevista, né? Professor traz experiência da NASA para a sala de aula. Vou fazer assim para poder enxergar, tá? Página 46. O professor de matemática Pedro Paulo Siqueira esteve nos Estados Unidos para participar de um programa da Agência Espacial Americana, NASA, o Space Academy, né? Destinado a professores de matemática e as ciências do ensino fundamental 2. No programa, Pedro teve a oportunidade de conhecer ferramentas didáticas para promover um aprendizado mais significativo e a próxima geração do cientista, engenheiros e matemáticos. O convívio com os 108 professores participantes de 33 países e 45 estados dos Estados Unidos trouxe um enriquecimento de experiências pedagógicas inestimáveis, afirma o professor. Durante a vivência na NASA, ele participou de 2 missões especiais simuladas para Marte e da Estação Espacial Internacional. Confira a entrevista. Pessoal, eu tô lendo péssimo, mas eu não tô enxergando muita coisa, tá? Tá bem claro e a Pro tá sem óculos. Lembra que a Pro falou que eu levei meu óculos para trocar as lentes, né? Até isso eu tive que fazer. Tanto que eu fiquei na frente do computador. Então, olha só entre as perguntas que fizeram e o que ele respondeu, lá na página 47. Como conseguiu participar do programa da NASA? Foi uma pergunta. Olha o que ele respondeu. A convite da diretora pedagógica do colégio, enviei um e-mail para me candidatar à vaga no programa. 1.200 professores se candidataram, mas apenas 200 foram selecionados. Confesso que só acreditei no momento em que o avião decolou. Próxima pergunta. Só professores podem participar do programa? Sim, os candidatos devem ser professores de matemática e ciência com fluência na língua inglesa. Então, tem que saber falar inglês muito bem.
Eu tenho. Já morei nos Estados Unidos, então ele tem bastante experiência com a língua inglesa, porque ele já morou nos Estados Unidos. Então, quando você mora fora do seu país, você acaba sendo obrigada a praticar bastante, né? A conversação aí em outra língua. Havia professores de outras nacionalidades na sua equipe? Para participar do programa, foram selecionados professores de 33 países. E no meu grupo havia 16 pessoas, entre eles turcos, mexicanos, porto-riquenhos, holandeses, chineses, americanos, entre outros. Deixa eu pôr assim agora para poder enxergar. Que atividades realizou lá? Várias pesquisas e atividades. Entre elas, fizemos uma tirolesa simulando a queda de um paraquedas em um lago. Saltamos de um helicóptero em uma piscina. Montamos e lançamos um foguete e utilizamos o simulador multi-eixo que gira os astronautas. Mas a atividade mais emocionante foi simular andar na Lua em uma cadeira suspensa. Foi uma experiência cheia de emoções e aprendizado inesquecíveis. Simular não quer dizer que ele andou de verdade na Lua, tá, gente? É uma simulação, como se ele estivesse na Lua e tivesse que andar ali. Pessoal, e vou te falar uma coisa, pensa, né? Você tem que fazer aí, pular de um helicóptero numa piscina, ai que medo, não é para mim. Bom, como você pretende aplicar o aprendizado em sala de aula? Utilizando todo o material que eu trouxe do programa. A ideia é estimular os alunos aplicando atividades e aguçando a curiosidade em relação às pesquisas relacionadas à astronomia. Aguçando, despertando, dando vontade deles procurarem. Teve algum momento marcante? Bom, um momento bastante bacana foi quando participei de uma das palestras com um dos engenheiros responsáveis pelo planejamento da missão Apolo. E também quando ganhei a única premiação surpresa oferecida durante o programa. Olha só, ele foi o único que ganhou aí uma premiação. É uma medalha dada apenas para um dos 200 participantes pelo esforço, dedicação e boa conduta durante as atividades. Olha que honra, ele foi dentre os 200, ele foi o único que ganhou uma medalha. A missão Apolo, também conhecida como Projeto Apolo, foi um conjunto de missões espaciais coordenadas pela NASA entre 1961 e 1972, com o objetivo de levar o homem à Lua. Professor, então essa entrevista, né, foi dada pelo professor que traz experiências da NASA para a sala de aula. Foi publicada no jornal Joca e está disponível aí no site do jornal Joca, certo? Esse acesso dessa entrevista foi feita no dia 14 de novembro de 2019, então é um acesso recente aí. Quando você pesquisa alguma coisa na internet, você tem que marcar o dia que você pesquisou, tá bom? O dia do acesso, isso faz parte. Então, tinham algumas palavras lá na entrevista. Inestimável, quer dizer extraordinário, valioso, merecedor de grande consideração e respeito. Fluência, facilidade e clareza com que se expressa um idioma. Tirolesa, atividade esportiva de aventura, né? Aquele cabo de aço que você desce pendurado. Aguçar, incentivar, encorajar. Você sabia? Na NASA é a sigla em inglês para National Aeronautic and Space Administration,
que significa Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço. Ela é uma importante agência do governo federal dos Estados Unidos e foi fundada em 1958. A NASA é responsável pela pesquisa e pelo desenvolvimento das tecnologias e programa de exploração espacial. Um dos seus feitos mais marcantes foi o envio do homem à Lua por meio do projeto Apollo, que aconteceu em 20 de julho de 1969. Atualmente, a NASA trabalha em parceria com a Agência Espacial Europeia e a Agência Espacial Federal Russa para a criação da Estação Espacial Internacional, além do desenvolvimento de programas com satélites e sondas de pesquisas espaciais que viajam para outros planetas do Sistema Solar. Quer saber mais sobre isso? Acessem lá o canal Kids Astronomia e o Museu de Astronomia e Ciências Afins, Museu de Astronomia e Ciências, tá ok? Vocês podem acessar se vocês quiserem conhecer mais curiosidades lá. Canal Kids é legal, assim, tem, na verdade, vocês vão encontrar lá o quê? Escritas, tá? Para vocês conhecerem um pouco mais da história sobre essas informações. Vamos lá, próxima. Converse com os seus colegas. O que você achou mais interessante na entrevista que leu? Qual das atividades descritas na entrevista mais chamou a sua atenção e por quê? Você tem vontade de viajar para o espaço? Se sim, por quê? Se não, por que não? O que você acha que encontraria se chegasse no espaço? Quem você levaria para essa viagem? E por que você levaria essa pessoa? Quais meios de transporte você usaria para ir ao espaço? Descreva-os. Por que você acha que a Terra é azul? Por quê, gente? Porque nós temos mais água do que o solo. Releia o texto e responda às questões a seguir. Qual é o nome do entrevistado? Daquele professor que foi entrevistado? Pedro Paulo Siqueira. Qual é a profissão do professor entrevistado? Ele era professor de ciências, professor de matemática ou ele era professor de física? De matemática. Onde a entrevista foi publicada? Em que jornal que ela foi publicada? No jornal Joca, né? Que a professora leu lá no final. Como se chama o programa do qual o professor participou? Como que chama? Space Academy. A quem pertence o programa do qual o professor participou? Da Agência Nacional Americana, que é a NASA. Qual que foi o objetivo dessa entrevista? Qual foi o objetivo dessa entrevista, pessoal? Falar da participação do professor no programa da NASA. A qual informação cada número corresponde? Ligue. Nós temos aí 33, 45 e 108. Então, eu vou ler ao contrário para vocês me dizerem que fica muito mais fácil. Professores participantes. Quantos professores foram participantes? 33, 45 ou 108 professores? 108. Estados Unidos, estados participantes dos Estados Unidos. Quantos estados participantes dos Estados Unidos? 45. E países participantes, quantos? 33. Quais foram as missões espaciais simuladas das quais o entrevistado participou? Eles simularam para Marte e missão Apollo, da Estação Espacial Internacional e missão Apollo, ou para Marte e a Estação Espacial Internacional? Qual foi? A última, ok? Página 51. Nós vamos até a 51, ok? Quantos professores se candidataram
E quantos foram selecionados para o programa? São duas perguntas. Então, candidataram 108 e foram selecionados 33. Candidataram 1.200 e foram selecionados 200. Ou candidataram 1.200 e foram selecionados 108? A segunda informação. Quais são as exigências para participar do programa? Para conseguir participar do programa, o que precisava ter? Ser professor de matemática ou ciências e saber falar o inglês, não foi isso? Releia o trecho a seguir. Trecho que é uma partezinha da entrevista. E no meu grupo, havia 16 pessoas, entre eles turco, mexicanos, porto-riquenhos, holandeses, chineses, americanos, entre outros. Qual o país de origem de cada uma das pessoas mencionadas no trecho que você leu? Turco. O turco é de qual país, gente? Da Turquia. Turquia com letra maiúscula, que é o nome do país. E mexicano? Mexicano é de qual país? México, letra maiúscula. E porto-riquenho? De qual país? Porto Rico. E um holandês é de qual país? Holanda, tudo com letra maiúscula, galera, nome de país. E o chinês? Da China. E o americano? Dos Estados Unidos da América. Certo? Galera, muitos beijos, chuvas de beijos para vocês, tá? Até a próxima aula!